Boa noite, queridos, graça e paz. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, Tu és o Deus nessa igreja, e Teu Filho Jesus de Nazaré é o fundamento de uma igreja que vence. Mas o Teu Filho derramou sobre nós o Seu próprio Espírito, chamado de Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que nos guia em toda a verdade. Portanto, em nome de Jesus de Nazaré, essa noite, tira de nós todo tradicionalismo, tira de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que nos impede de enxergar a Tua palavra como ela é. Tira de nós aquilo que a religião ensinou, mas que a Tua palavra contraria. Ensina-nos com amor, dá-me, Senhor Deus, simplicidade. Dá a mim, Senhor Deus, um coração inclinado ao Senhor. Me dá sensibilidade da parte do Teu Espírito, para que eu fale a respeito do Teu Espírito, segundo a unção do Teu Espírito. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém, queridos? Tudo que Deus faz, do princípio ao fim, Deus começa pelo seu Espírito. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus começa pelo Espírito. Isso ensina algo para a gente. Quando Deus levantava um rei, quando Deus levantava um profeta, quando Deus levantava um homem ou uma mulher de Deus, a Bíblia repete que o Espírito vinha sobre ele, o Espírito veio sobre Sansão. Capítulo 16 de 1 Samuel, diz que quando Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo veio sobre ele e se apossou de Davi. Deus sempre começa pelo Espírito. Diga, Deus sempre começa pelo Espírito. Quando Deus ele anuncia o seu Filho Jesus, aquele que haveria de vir, é interessante que um anjo aparece para Maria e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá como uma sombra. E tu darás luz a um filho, seu nome será Emanuel. Quando o Espírito Santo enche a vida de João Batista, ele ainda está no ventre. E havia uma promessa de Deus para Zacarias e para Isabel, que tudo começaria com um homem que iria à frente para preparar o caminho do Senhor. Esse nome seria João Batista. A gente não consegue vencer batalha. A gente não vai conseguir vencer guerra espiritual na carne. Aquele que milita na carne, aquele que semeia na carne, ele colhe corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, colherá de vida eterna. Tudo que começa pelo Espírito. Jesus, ele não faz nenhum milagre, até que no dia do seu batismo, o Espírito vem sobre ele em forma de pomba. A Bíblia diz que o Espírito impeliu ao deserto. Eu queria que você entendesse isso. Tudo que a gente faz com esforço de inteligência humana, conchavos humanos, sabedoria humana, ele tem o seu valor, mas não atinge o mundo espiritual. Você não pode lutar no mundo espiritual com armas carnais. Você não vai vencer. Você pode ser enganado achando que aquilo que você está construindo na sua própria força vai chegar a algum lugar. Mas sem o Espírito Santo, gente, você na verdade está caminhando sem sair do lugar. Você olha para trás e fala: eu trabalhei, não cheguei em lugar nenhum. E falar do Espírito Santo, gente, é algo que a gente precisa estar com o coração da gente bem amolecido. Porque a gente na caminhada, a gente aprende muita coisa que não vem de Deus. Tem gente até que
prefere não falar do Espírito Santo. Eu já ouvi gente falar assim, pastor, eu não falo do Espírito Santo porque a Bíblia diz que tem um pecado que é tão terrível, que é um pecado que se comete contra o Espírito Santo, que esse não tem perdão. Então a pessoa é enganada, não aprende, não ensina, não se interessa. Existem coisas que a gente não pode ser ignorante, o apóstolo Paulo fala isso. O Espírito Santo é que capacita a igreja com dons. O Espírito Santo é que capacita a gente com dons ministeriais. Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso vem do Espírito, a gente não escolhe, a gente busca os melhores dons, mas o Espírito ele reparte como quer. O Espírito Santo, gente, ele é o fogo que incendeia a igreja. Quando João Batista fala dele, ele fala o seguinte: eu vos batizo com água, mas vem um depois de mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A igreja não conseguiu fazer nada, estava amedrontada. Jesus havia sido crucificado, morto, sepultado. Jesus ele sobe aos céus e a igreja está reunida orando. Então o Espírito Santo, ele vem no cenáculo, gente, e toma aqueles homens são cheios de tal ousadia e intrepidez, que a partir dali ninguém segura mais a igreja. A data do Pentecostes, que era o final, o início da festa da colheita, eram 50 dias depois da Páscoa, daí se diz Pentecostes, marcou o início de uma igreja que avançou com poder. Por quê? Porque o Espírito Santo estava ali. Qualquer igreja que quiser construir e fundamentar a sua história apenas com, eu não digo isso com desmerecimento, porque eu fiz teologia, mas tem muita gente que acha que isso basta. Tem muita gente que imagina que só porque conhece. Gente, Salomão conhecia a Bíblia, escreveu a Bíblia e fez o que fez. Era um homem que conhecia a palavra, mas não tinha temor do Senhor, gente. E acabou achando que não tinha problema trazer ídolo para dentro de Jerusalém. Então, tão importante, quando você começar bem, você tem que terminar bem. Jesus, ele quando termina a sua obra, ele fala: Senhor, em tuas mãos entrego teu Espírito. O Espírito sempre está antes, o Espírito sempre está lá no final. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Vamos ler a palavra de Deus. Amém, gente? Pode colocar. Isaías 10, 27, acontecerá naquele dia que a sua carga, vamos ler juntos? Que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Pode sentar. Existem duas coisas aqui que estão machucando as pessoas. Uma carga. Eu coloco sobre a tua cabeça, sobre teus ombros, um saco de cimento. E você aguenta. E eu jogo outro saco de cimento, você aguenta. É a carga. Mas você já não consegue mais caminhar do mesmo jeito. Quando você marcha equipado, mochilado, com fuzil, lança-rojão, 5 carregadores, luneta telescópica, mira laser, cantil com água, e bornal com ração, e daquela bota que machuca com aquele couro terrível. Você está pesado, você não consegue deslocar na mata, você não consegue deslocar no deserto, você não consegue deslocar na caatinga, você não consegue deslocar na neve. É uma tropa que caminha com dificuldade. E aqui ele diz que o Espírito de Deus, ele quebra o jugo e retira a carga. O que é o jugo, gente? O jugo é uma mente impregnada de desesperança, que leva o homem, a mulher, o crente a aceitar como incapaz de ser mudado, algo que ele sabe ser contrário à vontade de Deus. Sabe o que é um jugo na sua vida? É o vício que você diz assim: eu não consigo me libertar.
Isso é um jugo. Sabe o que é um jugo na sua vida? É uma mentira que o diabo disse para você que você não ia conseguir nunca ser capaz de se livrar. Isso é um jugo. O jugo, gente, está aqui, ó. Não é só uma desordem, é também uma mentira. E você tropeçou, foi derrubado, te deram uma rasteira tantas vezes numa área da sua vida que você não acredita mais que você vai levantar ali. É gente que não consegue se acertar na vida afetiva, não consegue se acertar na vida financeira, não consegue se acertar na vida familiar, não consegue se acertar na sua própria vida, então ele fala, desisto. Isso é um jugo. Ele exerce influência sobre a vida com pecados pessoais, pensamentos, sentimentos, atitudes, padrões de comportamento fora dos planos de Deus. É algo que você faz, que você pensa, ou que você é, que você sabe que aquilo não é de Deus. Você fala, não consigo me libertar, pastor. Se você não tiver alguém, se você não tiver um poder maior para te arrancar de dentro desse calabouço, você fica lá para sempre. Crianças que desde pequenas, elas demonstram um comportamento inaceitável, moralmente deturpado, crianças agressivas, gente que pede a morte desde pequeno. A gente atende gente e fala assim, pastor, desde pequeno eu quero morrer. Gente que fala, desde pequeno eu tenho uma tendência sexual pervertida. Está dentro, já nasceu dentro de um calabouço. Já nasceu dentro de uma prisão. Isso é um jugo. O jugo, ele era colocado sobre o pescoço do boi, do gado, do animal. E o jugo dirige a vida. Então, se você puxa para a direita, o animal vai fazer curva para a direita. Se você puxa para a esquerda, o animal vai fazer curva para a esquerda. Se você puxa os dois, o animal para e não anda mais. Isso é um jugo. A pessoa não faz o que quer. E o jugo milita contra a tua vontade, guerreia contra a tua vontade. E agora, pior do que o jugo, ou tão pior que o jugo, é a carga. Qual é o objetivo diabólico da carga? Produzir um peso sobre o ombro, uma carga insuportável que transforma as pessoas em infelizes e incapazes. Tornar pessoas totalmente sós, deprimidas, rejeitadas, inseguras, com sentimento de abandono até por Deus. A carga escraviza, oprime e leva pessoas ao caos e ao desespero. Quando você olha uma pessoa deprimida, gente, o que é a depressão? É um peso maior do que você pode carregar. Não é que o deprimido é um fraco, não é não, gente. Só que a depressão, ela causa um estresse na vida da pessoa, que fala assim, eu não consigo mais sair. Ela deita numa cama, joga o pé de a morte. Você vê gente deprimida na Bíblia. Você vê homem de Deus deprimido na Bíblia. Elias ficou deprimido, trabalhou demais. Jonas ficou deprimido. Por quê? Porque Deus não fez o que ele queria. E aí Deus não pode ser Deus na vida do Jonas. Tem que ser gente da lâmpada, né? Deus, esfrega aqui o que o senhor quer. O senhor quer mais o quê? Deus é Deus. Se ele diz não, ele está sendo bom para mim. Se ele diz não, ele está me protegendo de eu não me ferir. O objetivo da carga é fazer você duvidar de que Deus, ou daquilo que Deus prometeu é verdade. A carga impede você de olhar para frente e caminhar dizendo assim, eu vou chegar lá. Produzir pessoas frias, sem fé, sem perspectivas, que não veem solução nem saída para os seus problemas e para as suas vidas. Transforma a vida em algo pesado demais. Torna a pessoa prisioneira da impotência, da incapacidade. Me diz uma coisa aqui, você está aqui hoje. Quantos becos sem saída você já teve? Fala para mim a verdade. Quantas vezes você falou para Deus, assim, desde pequenininho, Deus, dessa vez eu prometo para o Senhor que eu nunca mais vou fazer isso. Me livra dessa mais uma vez. Quantas vezes você falou isso? Alguém já fez isso? Só eu fiz isso. Só eu, né? Não. Gente,
A carga impede você de crer. A carga rouba a tua fé. Você começa a achar que não tem mais saída. A carga, você começa a olhar para ela. Quando Moisés fala, esse povo é pesado demais para mim. Olha, não aguento mais, tira a minha vida. Por que aconteceu isso? Uma carga. Um homem cheio da unção para ser libertador, cheio da autoridade de Deus para arrancar o povo lá do faraó. Pensa num homem que passou por um processo de libertação. Ele, como líder, arrancou aquele povo das mãos de um cativeiro terrível. Não foi um não, ele levou 2 milhões de pessoas para fora. O maior ministério de libertação na Bíblia é na mão desse homem, Moisés. Aí, de repente, ele está na caminhada e fala assim, não quero morrer. Esse povo para mim é pesado demais. Você está passando por isso agora. Você está aqui, você está passando por uma solidão que é pesada demais. Você está com um problema com seu filho que é pesado demais. Você está passando por uma situação financeira que é pesada demais. Você está vivendo uma situação espiritual que é pesada demais. Você olha para as circunstâncias, elas são pesadas demais. O objetivo satânico da carga é impedir a pessoa de levantar a cabeça. Hebreus, capítulo 12, verso 2, diz que a gente deve olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Uma pessoa que tem um peso maior, que tem um jugo pesado, um jugo de ferro, uma carga sobre os ombros. Ele não tem tempo de nada, gente. Ele só tem, sabe de quê? De trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. E chega de noite, ele deita na cama e dorme, para dormir aquelas 5 horas, 6 horas, para acordar cedo de novo, para trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Isso que a carga faz com a gente. Sabe qual é a primeira coisa que Deus faz quando Israel sai do cativeiro? Uma das primeiras coisas, vou corrigir aqui, dá para Israel o sábado. Dá um descanso. Descansa. Você vai trabalhar 6 dias, no 7º dia, você vai descansar. Para você lembrar que se você for escravo, escravo não tem descanso. Escravo é que nem boi, é que nem gado com jugo e com carga. O boi não descansa, ele trabalha de segunda a segunda, de domingo a domingo. Ele não consegue parar para nada. O objetivo satânico é impedir você de olhar para Jesus e crer que Ele pode mudar a tua vida. Eu gosto desse texto de Lucas 11. Diz assim, mas se é pelo dedo de Deus, tem uma versão, se você pegar na sua Bíblia, diz, a tradução é pelo Espírito de Deus. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira a armadura em que confiava e divide os despojos. Presta atenção. O texto está falando de libertação espiritual. Jesus, ele acabou de expulsar um demônio de um jovem que era cego e mudo. E há uma confusão e dizem assim, esse homem não expulsa demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Aí Jesus começa a conversar com eles, a arrazoar com eles. E diz, olha, se Satanás está dividido com Satanás, seu reino não subsiste. Toda casa dividida não subsiste. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegada a vós o reino de Deus. O pastor falou a verdade aqui. Eu não precisava nem mais pregar. Quem liberta é o Senhor. Quem liberta é o libertador, é Jesus de Nazaré. Existe uma unção messiânica sobre ele. Existe sobre Jesus de Nazaré não só uma vocação de libertador, aquela de Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir a porta das prisões. Jesus veio para tirar você de dentro da jaula. Jesus veio para tirar você de dentro da tua infelicidade. Jesus veio para tirar de você de dentro do teu cativeiro espiritual. Jesus, ele veio para te libertar. Existe sobre Jesus uma unção que capacita ele.
E ele está falando assim, é pelo Espírito de Deus que eu faço isso. Jesus não fazia isso porque ele era Jesus. Não, Jesus é o cara. A gente ouve alguns pregadores falar. Não é por isso. É porque sobre ele, ou sobre a cabeça, sobre a vida dele, havia uma unção. Existem julgos que o diabo coloca. Levítico 26, 13 diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões dos vossos jugos, e os fiz andar o quê, gente? Olhando para baixo, é isso? Eretos. Ele quebra os ferros que Satanás coloca na tua vida. Você pergunta para alguém que foi viciado e que é libertado por Jesus se ele quer voltar para o vício. Pergunta para alguém que foi aprisionado por um espírito imundo se ele quer voltar para o pecado. Pergunta para um preso, pronto, eu vou traduzir melhor aqui, que ficou dentro de uma cadeia 10 anos, se ele quer voltar para a cadeia. Não quer voltar, não. Ele sabe o que é viver dentro de uma prisão. Ele sabe o que é viver num lugar onde ele está limitado, onde não tem alegria, onde ele conta os dias, onde ele não tem esperança, onde ele sabe que não vai ter um habeas corpus, onde ele sabe que não vai ter para ele liberdade. Ele sabe disso. Pergunta para alguém que viveu dentro de um campo de concentração, que estava destinado à morte, ao trabalho forçado. Pergunta para alguém. Agora, existe jugo que quem coloca é a própria religião. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Atos 15, 10. Gente, a religião diz muita coisa para a gente que diz que é pecado e não é. Tem muita coisa que eu não gosto, mas a Bíblia não diz que é pecado. Então eu não posso denunciar como pecado. Tem muita gente sofrendo limites que o homem impõe. Quando Jesus fala sobre tradição, ele fala o seguinte, gente: vós invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. Gente que não pode ver uma manifestação do Espírito que se escandaliza. Gente que não tem alegria de adoração. Gente que é incapaz, o ministro de louvor está aqui, chama, vem para frente, vamos adorar a Deus, vamos fazer uma festa. Gente, isso vem de Deus. Pergunta para Davi como é que ele entrou. Como é que Davi entra nu, trazendo a arca do concerto. Mulher dele, Mical, não é Mical? Vai reclamar dele. Está lá, está fazendo graça para as mulheres. Gente, aquela mulher não engravidou, nunca ficou estéril. Pensa numa vida estéril. É vida de gente que julga as pessoas, que coloca peso sobre as pessoas, que coloca limites que o Espírito Santo não coloca. Porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade, gente. Você pode adorar, você pode gritar, você pode ficar até calado, sentado, você pode bater palma, você pode não bater palma. Você pode orar de joelho, você pode orar de pé, você pode orar sentado no teu carro, você pode orar deitado na tua cama, você tem liberdade. Mas a religião não. Tem a forma certa, tem o jeito, é um monte de regrinhas. E evangélico também tem isso. Tudo do cão, pastor, o senhor tem razão. Tudo do diabo, para impedir você de ser feliz em Deus. Você já viu gente rabugenta? Gente, tem gente que não traz uma palavra de alegria para a gente. Só reclama. Isso é ovelha que morde o pastor. É ovelha que morde a própria ovelha. Não pode. Tem um pastor amigo nosso, eu vou dar o testemunho dele, porque ele já deu na igreja. Ele é da PIB de Marília, pastor Dino. Pastor Dino, ele é pastor do Ministério de Ação Social da igreja. E também trabalha no Ministério de Libertação. Ele disse que quando a filha dele chegou em casa, pastor, não foi um negócio. Eu fui para o encontro com Deus, o Espírito Santo me tomou, e eu comecei a orar em línguas, eu não conseguia mais parar, pastor, não é que eu não queria. Deus me tomou ali. O pastor conta que ele deu uma bronca na filha dele. Para com isso!
Apesar da Bíblia dizer, este sinal seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E falarão novas línguas. E impedem a gente ser feliz em Deus. É jugo da religião. Eu não estou criticando você. Não estou. Sabe por quê? Porque essa igreja, ela te dá liberdade. Ela te dá liberdade até para você ficar quietinho. Porque tem dias, gente, que a gente não quer pular de alegria, não. Tem dias que a gente quer chorar mesmo. Tem dias que a gente não aguenta, gente. Isso que a Bíblia diz, tá alguém triste, ore, está feliz, cante louvores. Agora, você não pode tirar a liberdade daquele que está adorando para o Senhor, sim, com ordem e decência. Tem hora para você se manifestar e tem hora para você ficar caladinho. Tem hora para você glorificar e tem hora que você ouve o que as pessoas estão falando. Pode passar. Senhor? Perdão, verdade. Pastor Dino hoje, gente, pensa um homem cheio do Espírito Santo. Pastor Dino, ele conta para a gente então que ele brigava com a filha orando em línguas. Aí um dia ele foi para um retiro. Falou, pastor, eu queria falar meu nome, eu não conseguia falar meu nome. Porque eu só falava em línguas. E aí Deus me quebrou de um jeito, Deus me tomou de um jeito, eu pedi perdão para o Espírito Santo, eu pedi perdão a Deus, porque eu não sabia hoje, nós vamos lá, o pastor acho que já mostrou aqui a festa que é, do nosso Tadel aqui é uma festa, domingo de manhã. Gente, mas a festa que eles vivem lá, gente, você entra naquela festa lá, o povo dança para um lado, pula para o outro, com santidade, com honra a Deus, com glória ao Senhor. Pastor Dino hoje, não que ele não fosse uma bênção naquele tempo, não é isso, mas hoje o Espírito se move em liberdade nele. Existe um jugo que nós mesmos colocamos em nós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Existe jugo que você coloca, sabe como? Com pecado. Eu estava conversando com o pastor Sebastião, nós fomos ministrar numa igreja, eu nunca vi isso na minha vida. O pastor Sebastião que trouxe a revelação para mim aqui. A pessoa foi num terreiro de ocultismo, fez uma aliança lá. Manifestou, a gente fez o processo de libertação com ela, e aquela pessoa, gente, vomitou um pedaço de bolo inteiro. Você ser inteligente, eu também sou, gente. Você vai comer um bolo que se faz, você mastiga, mistura com a saliva, vira bolo alimentar. Está aqui, doutor Ivete, está aqui, pode depois tirar dúvida da gente. Aquilo é atacado pelas enzimas, pelo suco gástrico. Aquilo é absorvido pelo intestino e vai embora. Aquele rapaz, gente, vomitou aquele bolo inteiro. Eu ainda perguntei, o que é isso? Eu nunca tinha visto aquilo. É um bolo de fubá. A entidade que ele foi lá pedir não sei o que, fez ele comer, ele engoliu. Falei, você esteve no terreiro ontem? Eu falei, não, pastor, não vou lá há 6 meses. Como é que pode aquele negócio estar no estômago da pessoa? Como é que pode, gente? Me explica isso. 6 meses. É um demônio que está ali, gente. E quando você expulsa o demônio, ele sai com tudo, arranca tudo. Às vezes é por isso que às vezes arranca câncer, às vezes arranca enfermidade, e às vezes arranca o quê? Esse vínculo de pecado. Eu já expliquei para vocês, os pactos são feitos com comida na Bíblia, gente. Abraão, Siquém, Labão, Jacó, Jesus e seus discípulos, ele corta o pão, parte o pão, Então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Esse texto ele diz assim, você não pode se sentar e comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Isso é um pacto, e esse pacto vai trazer um jugo para você. É gente que acha que vai construir uma aliança com o ímpio e não vai dar nada. O jugo, quem colocou foi o diabo? Não, foi você mesmo que colocou. É gente que está lendo literatura, gente, que não podia nem entrar na sua casa.
A gente luta tanto aqui para levar a igreja para a pureza. Eu sempre falo isso. Conheci uma igreja, gente, que o Ministério de Jovens da igreja fez uma festa e todo mundo veio vestido de personagem do Harry Potter. Você sabe quem é Harry Potter? É um bruxo que ensina bruxaria nos seus livros. Harry Potter ensina você a blasfemar de Deus. Está ensinando teu filho. Qual foi a palavra que o senhor usou, pastor? Dos edomitas, de Esaú. Profanar a santidade de Deus. E ele fez o ministério jovem todo o vídeo que é vestido com o personagem do Harry Potter. Como pode você servir a Deus ao mesmo tempo em um espírito desse? Que sociedade, que comunhão há à luz com as trevas? Você está entendendo, querido? É por isso que o Espírito Santo vem. Ele não vem para te condenar. Ele vem para te libertar. O Espírito Santo, ele convence a minha vida, ele convence a tua vida do pecado. O Espírito Santo não é acusador, o acusador é o diabo. O Espírito Santo pega na sua mão. Vem aqui. Olha aqui. Ele leva você até um espelho aqui. Vem cá. Finge que aqui tem um espelho. Está vendo aqui? Ó, tem mancha nesse coração. Tem ferida nesse coração. O teu caminhar está distante do Senhor. Se conserta. O Espírito Santo é assim, gente. Ele é amoroso, caminha contigo. Ele vai te levar até Jesus. Vem cá, Marquinhos. Marquinhos é Jesus. Olha o Espírito Santo, o que faz. O Espírito Santo vai. Olha aqui, ó. Te apresenta a Jesus. Dá um abraço em Jesus. Faz uma aliança com Jesus. Está vendo o que o Espírito Santo faz? Agora Jesus volta lá, Jesus. Jesus volta. Aí, o Espírito Santo é que fica com a gente. Você está vendo? Aonde você vai? Agora, o Espírito Santo vai para o lugar sujo, gente. Hein? O Espírito Santo vê na televisão porcaria. O Espírito Santo vê na internet sujeira. O Espírito Santo fica junto quando você está ali armando um contrato corrupto. Tá, gente? O Espírito Santo está contigo quando você está tentando assim, flertar com uma moça que não é a sua esposa. Ele está? Ele está, gente? Não está. Agora, se você anda no caminho do Senhor, da justiça, o Espírito Santo te larga? Te larga, gente? Valeu, amigão. Obrigado, tá? Roberta, não são. Pode passar. O jugo, gente, ele tira as forças. Lamentações 1,14. Os meus pecados foram amarrados num jugo. Olha só, gente. Olha como é que a sujeira é interessante. Os meus pecados foram amarrados num jugo. Suas mãos os ataram todos juntos. Então pensa um jugo e os teus pecados amarrados ali. Os colocaram em meu pescoço. O Senhor abateu minha força. Ele me entregou àqueles que não consigo vencer. O pecado, ele tem o poder de anular a tua capacidade de vitória. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu não consigo vencer. E às vezes a vitória para mim, eu falei, mas é tão simples vencer isso. Mas o pecado está tão impregnado na sua vida que aquilo que é simples para eu vencer, para você é um monstro. Deuteronômio 28:48, assim servirás a teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, e sobre teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha te destruído. Eu quero fazer uma pergunta para você. Tem alguma coisa boa no pecado, gente? Tem? O pecado, ele só te dá um início de prazer. Depois, olha só, ele destrói a tua história. Você fala, pastor, eu não consigo sair daqui. Eu não consigo, me ajuda. Porque um dia você pegou esse teu pecado, você insistiu tanto nele, que está amarrado no teu pescoço. Pode passar. Agora, a história não termina aí. Jesus de Nazaré, ele fala que ia mandar para a gente o Consolador. Jeremias 2:20 diz que a unção quebra o jugo, mas você precisa vigiar. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo, despedacei as correias que aprendiam. Tu dizias, nunca mais transgredirei. Você lembra disso? Você falou, nunca mais vou tomar nem um golinho de cachaça. Você lembra disso? Eu nunca mais vou me meter com essa história que me aprisionou. Você lembra disso?
Contudo, em todo outeiro alto, debaixo de toda árvore verde, te andas encurvado e prostituindo-te. Ele está falando da deslealdade ao amor de Deus. Era para você andar comigo, viu, Roberto? Era para você andar comigo, era para você caminhar comigo, eu tenho uma aliança contigo. E você se afastou de mim. Você foi buscar prazer em quem só pode te dar desgraça. A unção retira a carga pesada. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para aqui, gente. Esse texto é encantador. Primeiro lugar que eu vejo aqui, o meu Deus e o teu Deus, sabe o que ele diz dele? O nosso Deus é manso e humilde. Você já parou? Eu fico todo arrepiado aqui, gente. Já parou para imaginar isso? Deus, que é todo poderoso, ele é manso e humilde. E tem gente que ainda briga com Deus, faz escolhas tolas e vai botar a culpa em Deus. Agora Deus fala o seguinte: vinde a mim. Você está cansado, você está oprimido, eu vos aliviarei. Pega essa tua carga, dá para Jesus. O meu jugo é suave. Tem gente que você vê que o jugo é terrível, que a carga é pesada demais. Mas a unção de Deus retira essa carga pesada. Unção não é uma manifestação, mas é uma capacitação. Êxodo 29, 21 diz: aspergirás Arão e suas vestes, igualmente os seus filhos, as suas vestes, com o sangue tomado do altar e com o óleo da unção, óleo de unção. Eles serão assim consagrados, ele e as suas vestes, bem como seus filhos e as suas vestes. Para que Arão foi consagrado? Para quê? Olha para mim que isso é importante, gente. Para quê? Para ensinar o povo a adorar a Deus. Olha, tão importante você saber quem você é. É importante saber quem você não é. Vou repetir. Tão importante quanto você saber quem você é importante você saber quem você não é. Porque senão você fica lutando contra todo mundo, achando que você é aquilo que você não é. Perguntam para João Batista: tu és o Cristo? Ele diz: não sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. O Cristo é um que vem depois de mim, e eu não sou digno nem de amarrar a sandália do pé dele. É importante você saber que existe uma unção sobre você. Mas nem todo mundo vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser evangelista. Nem todo mundo vai ser mestre. Nem todo mundo vai ser apóstolo. Nem todo mundo vai ser o 01. Nem todo mundo vai ser o presidente. Nem todo mundo vai ser profeta. Nem todo mundo vai ser o que acha que quer ser. Mas aquilo que Deus quer que você seja. Gente, todo mundo é capaz, por exemplo, de ser líder de uma célula? É. Todos serão? Não. Todo mundo é capaz de servir ao reino? Sim. Mas nem todos vão servir no mesmo ministério. Porque Deus chama cada um para um propósito, gente. Imagina se nós somos aqui o rebanho do Senhor, e Ele fala sobre fruto. Imagina se todo mundo nessa igreja desse um fruto só. Gente, só banana. Não tem uma maçãzinha hoje, Deus? Não tem uma pera, não tem uma manga. A gente produz para os outros, não é para a gente. O que Deus me dá pelo Espírito Santo, aquele dom, é para eu servir a você. Tem coisas, o meu pastor sabe disso, ele está comigo há 13 anos. Tem coisas que eu sei fazer porque foi o meu chamado. E tem coisas, gente, que eu sou um fracasso. Fracassado. Não é porque eu sou um fracassado, é porque eu não fui chamado para aquilo. Gente, me bota para cantar. Vocês estão aqui há tanto tempo, vocês já me viram participar aqui de um coro aqui na igreja? Um coral. Coral, você sabe que a tua voz dá aquela disfarçada, né? Fica no meio da multidão. Vocês já me viram? Gente, no banheiro, minha esposa manda eu calar a boca.
no banheiro. Deus me ama e ama a minha voz, eu adoro a Deus, só que não foi para isso. Você está entendendo, gente? A unção é uma capacitação, pode passar. O Espírito Santo nomeia e unge para proteger. Cuidem vocês mesmos de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os pôs como, diga, guardiões do rebanho, para pastorear a igreja de Deus, que Ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Ó, quando você está vendo gente que em vez de pastorear o rebanho, cuidar do rebanho, está só fazendo confusão, essa pessoa está precisando de ajuda. Por quê? Ela tem uma unção, mas não sabe para onde está indo. A unção, Deus nomeia através do Espírito para a gente o quê? Para a gente se, diga, proteger. O marido protege a esposa protege o marido, o casal protege os filhos. Depois o casal fica velhinho. Quem cuida dos velhinhos? Os filhos. Vocês entendem isso? O Deus, ele tira a costela de Eva, não tira? Ou de Adão, não tira? Não tira a costela? Quando ele tira a costela, ele fala assim, portanto, o homem deixará pai e mãe. Ele vai correr atrás de quê? Daquilo que foi tirado, da costela. É a mulher que protege o quê? O coração, gente. É o papel dela. Um homem que não tem do seu lado alguém que vai proteger, alguém que vai ser uma ajudadora. Deus olha para o cara e fala assim, não, está errado isso aqui. Não é bom isso aqui. A solidão não faz bem. Não é bom que eu me esteja só. Eu tenho que fazer para ele uma ajudadora, porque sozinho ele não vai chegar lá. A igreja de Deus se ajuda. O rebanho de Deus não se morde. A gente se socorre. Suportai-vos, sustentai-vos uns aos outros. É isso, para isso que serve a igreja. É para a gente se ajudar, para a gente se perdoar, para a gente se amar uns aos outros. Amém? Pode passar. Unção, força sobrenatural que vem de Deus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus fez alguma coisa fora disso? Por que Jesus não construiu um templo? Porque não era a unção para isso. Hoje nós temos pessoas que eu jamais faria à frente de uma igreja que está sendo feito aqui. Eu não tenho chamado para isso. Eu fui lá em São João de Meriti, igreja do pastor Sebastião, Arizim. Quando a gente entra lá, eu vejo o pastor encher a boca e falar assim, não, lá no prédio de educação, eu falei, pronto, é aquela unção. Você está entendendo isso, gente? Você tem um chamado único. Você tem uma capacidade única. Existe na tua vida, Deus colocou assim no seu coração. Há uma porção do Espírito para fazer algo que é único. Tem gente que Deus dá dinheiro, sabe para quê, gente? Para fazer o reino expandir. Não é brincadeira, não. Você acha que é só para você que Ele te enriquece? Acha de verdade? Por que Deus está te dando tanto? Para você repartir. Para você multiplicar. Para você semear. Aquele que semeia. Já viu gente que semeia com fartura, gente? Colhe abundantemente. Agora o avarento. Olha o buraco do avarento. Onde que ele vai, gente, o avarento? Ele perde tudo. Vocês estão entendendo isso, gente? Habilita para o serviço cristão eficaz. Pode passar. Número 2, a unção, libertação de autoridade, liberação de autoridade. Como diz, olha, eu gosto muito desse verso. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, diga, com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. E com virtude, algumas versões dizem poder. O qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Vem cá, Roberto, vem cá. Vem cá, Roberto, você agora é Jesus, tá bom? O Espírito Santo está com Jesus. Ele andou por toda parte, fazendo bem. Estende a mão aí, Rica, você é Jesus. Estende a mão, Rica, isso aí, vai curando. Você entendeu? Curando os oprimidos do diabo. Por quê, gente? Porque Deus era com quem? Com quem que Ele era? Com Jesus de Nazaré. Então, habilita você para a libertação, habilita você para o confronto espiritual. Curou os oprimidos do diabo. Número 3, a unção do Espírito despedaça o jugo satânico. Nós lemos esse texto. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro.
seu jugo do seu pescoço, o jugo será despedaçado, feito em pó. Habilita para vencer o pecado. Sabe aquele pecado que jaz à sua porta, sobre o qual você deve dominar, mas que você não domina? Você sabe qual é? É aí que você tem que clamar pelo Espírito Santo. É Ele que vai te libertar. A gente aqui ensina você. A gente tem 45 minutos de mensagem para te ensinar. Mas é você que tem que pedir pelo Espírito Santo. É você que tem que clamar pelo libertador. Quando você lê o livro de Juízes, repara só. É sempre assim, ó. E os israelitas fizeram o que era mal ao Senhor. Então os midianitas, então vem sempre o inimigo contra eles, sempre. Então eles clamaram ao Senhor e Deus levantou um juiz, Deus levantou um libertador. Deus levanta Gideão, Deus levanta Sansão, Deus levanta Débora. E essa pessoa tinha uma porção do Espírito sobre ela. Ela não vencia porque ela vencia. Ela vencia porque havia Espírito nela. Sansão, ele faz coisas que a gente não imagina um homem fazer. Mas por que acontecia? Porque o Espírito estava nele. Mas quando ele dá uma de bobalhão e começa a se envolver com aquilo que ele não devia se envolver, ele começa a namorar, ele começa a ir no prostíbulo, ele faz aliança com mulheres que não são do seu povo, ele toma jogo desigual. O que acontece com ele, gente? O que acontece com ele? Ele fica preso, cego. A Bíblia diz assim: então mais uma vez ele disse: me libertarei como Dante. Mas ele não sabia que o Espírito já havia saído dele. Se eu não me engano, Juízes 16, 20 está esse texto. Se eu não me engano. Mas ele não sabia que o Espírito já o havia abandonado. Vamos ter unção para vencer gigantes. Volta mais um. Pronto. Unção do Espírito. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, semblante de boa presença. Diz o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Diga, se apoderou dele. Gente, com quem está falando aqui? De um homem forte, gente? Vamos ler de novo lá em cima? Era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. Era um menininho, gente. Ele tinha 14 anos. Ele não era alguém forte, mas era alguém cheio do Espírito Santo. Não tem a ver com força, tem a ver com a autoridade que vem do Espírito. Olha o que vai acontecer com esse menino. Estou falando de um menino de 14 anos. É o menino que está indo hoje lá para o Kids, para a Casa do Oleiro Kids. É o menino que está hoje lá no Ministério Holy. Presta atenção, gente. É o teu filho, é o meu filho. Pode passar. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, está falando dele, hoje mesmo as aves do céu, as esferas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não recua. Um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela sabe que tem uma batalha. A gente sabe que tem. A gente conhece os nossos adversários. A gente conhece as nossas lutas. A gente sabe o tamanho dos nossos gigantes. A gente sabe os exércitos que nos cercaram. A gente sabe que a gente está num vale e não tem para onde correr. Gente, um homem cheio do Espírito Santo, ele avança contra o inimigo. Mas não é porque ele é um valente maluco. Não é que ele é um homem destemperado. Ele não é que é um homem que tem um temperamento agressivo. Eu vou, porque aqui quem manda sou eu, não trago, levo desaforo para casa. Não é por isso não. Esse menino, ele enfrenta um gigante, porque ele sabe quem mora dentro dele. Ele tem experiência com Deus. A Bíblia diz que primeiro ele não estava com medo, porque ele falou assim: olha, eu já lutei com urso. Alguém aqui já lutou com urso, gente? Gente, eu nem imagino, eu tento imaginar esse moleque, esse garoto, se embolando com um urso para tomar a ovelha da boca do urso. E ele fala mais: eu já lutei com um leão. E se algum leão toma das ovelhas do meu pai, eu vou lá. Eu castigo ele com golpes até que solte. Ele teve
Não é que ele chega aqui no púlpito e de repente, não, ele tem uma história, ele tem uma experiência. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você, tem muita gente que vai, pastor, eu quero o dom de curar. Você não ora nem pelo gripado que está na tua casa. Teu vizinho está com resfriado, você não pega a Bíblia, não leva uma palavra de esperança para ele, não bota a mão na cabeça. Não ora nem em português, vai querer orar em língua estranha para quê? Não, eu não estou brincando, estou falando sério aqui. Então, gente, quando a gente fala de vida com o Espírito, esse menino, ele já tinha uma história com Deus. Ele não apareceu assim de repente. Esse menino, eu já tinha escolhido ele. O pastor faz essas, e sempre fala isso para a gente. Deus tira a gente de trás da malhada. Ninguém se lembra da gente. Ninguém percebe a nossa falta. Até que chega Deus e fala assim, ó, chegou o teu dia. E aí, para encerrar, que agora estou bem pontualmente encerrando. Eu tive um instrutor, uma das figuras assim, que mais marcaram a minha vida, ele tinha umas tiradas. O Paulinho é major do exército, ele lembra de algumas coisas assim, ele falava assim para a gente: não se mata inimigo grande com arma pequena. Ele sempre falava isso para a gente. Sempre, sempre, sempre. Ele perguntava, tua arma está limpa? Pensa o camarada que fazia toda hora a inspeção do armamento. Tivesse um grãozinho de terra, porque o armamento na guerra, dependendo do armamento, um grãozinho, a arma não dispara. Você está com um pedaço de pau com ferro na mão, não funciona. Não se mata inimigo grande com arma pequena. Olha o que esse Davi faz. Não se atire inimigo grande com arma pequena. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra. E feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou a bainha, matou, cortou com ela a cabeça. Viram então os filisteus que o seu herói era morto. Fugiram. Voltando, pois, Davi feriu o filisteu, Abner tomou consigo e o trouxe preso de Saul, trazendo ele na mão a vitória, a cabeça do filisteu. Imagina, cheio de moscas, aquela cabeça daquele gigante. Existe vitória para mim e para você. Olha para mim, querido. Agora, essa vitória não vai vir da gente reclamar, não vai vir da gente brigar, vai vir da gente se encher do Espírito. Olha, não vos embriagueis com vinho, ali tem confusão, tem contenda, tem briga, tem xingamento, tem batida de carro. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, cantando cânticos, hinos e salmos espirituais. Existe um lugar de fartura do Espírito de Deus. Existe um lugar onde o Espírito de Deus escorre e enche a tua vida. E esse lugar, querido, é aqui, na casa do Pai. Se esforça. Tem dia que você quer orar e você ora muito, e tem dia que você não quer orar. Então, nesse dia que você não quer orar, ora muito também. Tem dia que você quer ler a Bíblia e você fica louco, você lê 50 versículos, 50 capítulos da Bíblia, 100 capítulos da Bíblia, 200. Só que depois você passa 200 dias sem nenhum versículo dela. Então o Espírito Santo, gente, olha para mim, gente, ele vaza, sabia da gente? Sabia disso? Lembra quando Jesus está indo lá na casa da filha de Jairo? Lembra disso? Alguém toca nele. Ele fala, para tudo, porque eu senti que de mim saiu o poder. Vazou. O Espírito vazou dele. Ele falou, de mim saiu o poder. Aquela mulher foi lá e arrancou um pedaço do Espírito de Deus. É isso que você tem que fazer, querido. Existe um poder à tua disposição e à minha disposição. Você tem que querer ele. Sai da mornidão, sai da frieza. Para de pedir para os outros para fazer aquilo que só você vai ter que fazer. O pastor vai te motivar. O pastor vai te incentivar. O pastor vai te chamar você e vai te desafiar. Mas você tem que se levantar, querido. É você que vai ter que vencer. O teu inimigo, quem vai vencer é você. O teu inimigo, diz assim, ó, quem vai vencer sou eu. Diga, eu vou vencer ele. Diga, eu vou vencer ele. Bota a mão no seu peito. Eu vou vencer o meu inimigo. No poder do Espírito Santo. Diga isso. Convida o Espírito Santo. Ele tem que ser convidado. Espírito Santo de Deus, entra na minha vida.
Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Pastor Sebastião, fique em pé, querido. Eu sei que Deus falou com você essa noite. E eu vou fazer um convite para você. Vem aqui à frente. A autoridade nas mãos do pastor. Ele vai orar por você. Ele vai repartir unção sobre a sua vida. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Eu não sei, Janaína, tem alguém aí de plantão na integração? Tem? Então, você fica lá. E o pastor Maurício está ali sim. Então, se você ainda não é membro desta igreja, se você está aqui procurando cobertura, vá lá no final do culto, converse com o pastor Maurício, deixe o seu nome, e ele vai te orientar o que você deve fazer e como a igreja poderá. Vem mais para frente, por favor. A igreja poderá atender você, cuidar de você. Você entendeu essa palavra? O Espírito Santo, ele não precisa mais descer do céu. A Bíblia diz que ele veio para ficar. O problema é que nós não entendemos ainda a obra do Espírito Santo. Por que nós não entendemos? Porque nós já racionalizamos como as coisas têm que ser. Cada um aqui tem a sua bagagem, cada um tem a sua história, cada um tem o seu passado. E então já aprendeu, já entendeu que tem que ser desse jeito. Mas não precisa ser do nosso jeito. Não precisa ser do seu jeito. Pode ser do jeito de Deus. E quem é que vai fazer as coisas do jeito de Deus? O Espírito Santo. Não é verdade? Então, quando Jesus fala, é o Espírito Santo que vem no nosso coração. Aonde Jesus está, meus irmãos? Vamos lá. Onde Jesus está? Não, Ele não está no nosso coração. Ele está à direita do Pai. A Bíblia diz lá em Romanos 8, 33, 34. Ele está à direita do Pai, orando por nós. Então, quem é que está no nosso coração? O Espírito Santo. Efésios 1, 13, 14, não é? Tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, recebeste o Espírito da verdade, fostes selados, é o Espírito que sela, e ele se torna o que? Paulo diz, ele se torna o penhor. O que é penhor? É algo que se dá como garantia. O Espírito Santo foi dado como garantia de que Jesus vai te levar quando Ele voltar. Eu posso ouvir um amém, irmãos? É assim, o Espírito Santo está aqui. E quando Jesus surgir nas nuvens, aí o Espírito Santo dirá assim: Senhor, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí eu te pergunto, Márcio, o Espírito Santo já te selou? Já. O Espírito Santo já selou. Quem é que o Espírito Santo selou? Aquele que confessou Jesus com os seus lábios. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. A saber, se com a tua boca você confessar a Jesus, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo. Tem que confessar a Jesus. Coloque as suas mãos assim. Amado Espírito Santo, Tu és o Senhor desta igreja. Jesus é o cabeça, mas Ele enviou o Senhor para nos guiar. É o Senhor que nos dirige os passos, é o Senhor que nos convence dos nossos pecados, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos unge com poder do céu, para ministrar e fazer a tua obra. Por isso, amado Espírito Santo, nós como Igreja Batista Alameda, não queremos governar, nós queremos que o Senhor governe, que o Senhor dirija, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encha com teu poder. Tire de nós todo engano, toda meninice, toda carnalidade, toda manipulação, Senhor. Amado Espírito Santo, opere em nós o teu querer e o efetuar do Senhor. Encha aqui, Senhor, pessoas que estão sedentas por uma vida útil. Capacita, Senhor.
tira o engano da religiosidade, da tradição, Senhor, e traz sobre a tua igreja hoje, traz sobre cada pessoa aqui hoje, a unção de poder, de autoridade, para servir ao Senhor. Dá unção a esses homens, para que eles se tornem sacerdotes, sejam homens capazes de administrar e governar suas casas, suas famílias. Derrama unção sobre essas mulheres, para que elas sejam mulheres segundo o teu coração, e derrame unção sobre os nossos filhos, Senhor, para que sejam filhos obedientes, apaixonados por ti, que amem ao Senhor, e que odeiem o pecado, que odeiem o mundo, Senhor, não as pessoas, mas o sistema que está aí. Abre os olhos da tua igreja, Senhor. Repete comigo agora, se você assim quiser. Diga: amado Espírito Santo, eu tenho vivido uma vida medíocre, a minha mente ainda está debaixo de um jugo humano, e muitas vezes do diabo, mas hoje eu quero que esse jugo humano e de Satanás sejam quebrados da minha vida. Eu quero o jugo do Senhor Jesus, eu quero o jugo da liberdade, da pureza, da esperança, da obediência. Eu quero servir ao Senhor. Por isso, encha-me, Espírito Santo, encha-me, Espírito Santo, encha-me, Espírito Santo, enche o meu coração e guia-me na tua justiça. Eu faço essa oração em nome de Jesus, amém? Meus amados irmãos, a Igreja Batista Alameda pode ser até rotulada como uma igreja que não é batista, mas nós somos batistas. Sabe por que nós somos batistas? Porque existe uma coisa que os batistas não negociam, que é a palavra de Deus como única regra de fé e prática. E o que nós estamos ensinando aqui não é doutrina de ninguém, é a palavra de Deus. Vocês viram todos os textos bíblicos. Então, sabe quem é que critica? É quem quer andar na carne, é quem quer controlar. Mas aqui nessa igreja, o pastor Sebastião não controla, nenhum pastor controla. Aqui nessa igreja não tem dono. Sabe quem é que manda aqui nessa igreja? É o Espírito Santo, é Ele que manda. E quando Ele quiser virar a gente do avesso, Ele vai virar. Quando Ele quiser fazer a gente virar cambalhota, a gente vai virar. Quando Ele quiser que você faça coisa diferente, você vai fazer. Porque aqui o Espírito Santo é bem-vindo e Ele vai governar. A não ser que Deus tenha outros planos e Ele faça a gente vazar daqui. Mas enquanto eu for pastor dessa igreja, o Espírito Santo vai ser o 01, eu sou o 02. Aleluia. Amém, irmãos? Eu sou o 01. Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar.